E no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia a respeito de anúncios em formato de Stories. Quando você vai na central de ajuda, você não encontra muito conteúdo a respeito desse formato de anúncio. Mas não se engane, porque o potencial de vendas dos Stories é muito grande. Eu arrisco dizer que talvez os anúncios em formato de Stories sejam os anúncios que mais vendem na família do Facebook. Vou citar aqui a título de exemplo uma das estratégias que vendem muito no marketing digital, que é a parceria com os influencers. E quando você vai fazer uma parceria com um influencer, com influenciadores digitais, você pede para ele divulgar a tua isca digital ou o teu produto onde? Isso mesmo, nos stories do Instagram. O potencial de vendas dos stories é muito grande e muitas pessoas negligenciam esse formato de anúncio. E não digo negligenciam no sentido de não veicular anúncios nos stories. Eu digo negligenciam no sentido de não criar uma experiência personalizada para anúncios em stories. Porque o formato de anúncio em Stories, ele tem proporções, dimensões diferentes das dimensões do restante dos outros formatos de anúncio. Por exemplo, os outros formatos de anúncio estão na horizontal, enquanto os Stories ele está na vertical. Então procure personalizar a experiência do teu usuário, a experiência do teu público-alvo nos Stories, fazendo anúncios em formatos dos stories, em formato na vertical. E isso, inclusive, é uma das dicas do Guia de Melhores Práticas da Central de Ajuda a respeito dos anúncios em stories. E antes de irmos para esse Guia de Melhores Práticas, deixa eu te explicar o que seriam os anúncios em formato de stories. Assim como eu disse no vídeo passado, o espaço publicitário do Facebook se confunde com o espaço de relacionamento social. Isso porque todos os anúncios do Facebook funcionam como se fossem publicações, e o Stories não é diferente. Um anúncio em formato de Stories é um Stories. A única diferença de um Story orgânico para um Story que é um anúncio é que embaixo do perfil da conta comercial do Instagram ou do perfil da página do Facebook vai estar escrito patrocinado. E quando surge um anúncio em Stories? Quando você está pulando de um story orgânico para o outro, no meio desses stories orgânicos aparece um story patrocinado. Mas existe uma sequência, não é do nada que aparece. A cada vez que você está vendo stories e vai pular dos stories de um perfil para outro perfil, neste meio aparece um story patrocinado. Ficou um pouco confuso, né? Então deixa eu citar um exemplo aqui para ver se eu consigo desenhar na sua mente como que funciona. Vamos supor que eu sou o teu público-alvo. O Daniel, o teu público-alvo, e eu tenho 3 amigos que postaram stories. O fulano, o ciclano e o beltrano. E tanto fulano quanto ciclano quanto beltrano postaram 5 stories cada um. Então eu assisto 5 anúncios de fulano e vou direto para os anúncios de beltrano. Eu não aperto o botão de voltar, eu vou direto. Eu vou apertando o botãozinho de pular stories até aparecer no anúncio de beltrano. Quando isso ocorre, existe um vão aqui entre o fim dos stories de fulano e o fim dos stories de beltrano. Nesse meio ocorre um anúncio patrocinado de stories. Ou seja, sempre que você pula dos stories de um perfil para os stories de outro perfil, é uma oportunidade de aparecer um anúncio em formato de stories. Nem sempre vão aparecer anúncios patrocinados. Você pode pular de stories de um perfil para stories de outro perfil e não aparecer nenhum anúncio patrocinado em formato de stories. Mas a oportunidade dos anúncios aparecer é ali entre os stories de um perfil e os stories de outro perfil. Vamos para o guia das melhores práticas a respeito de anúncios em formato de stories que a Central de Ajuda nos disponibiliza, que é muito valioso. E a primeira dica que a Central de Ajuda nos dá a respeito de melhores práticas para anúncios em stories é esteja atento ao ritmo. Ou seja, as pessoas consomem anúncios muito mais rápido em stories do que em feeds ou em outros posicionamentos como em Audience Network. Então a Central de Ajuda nos aconselha a ser direto ao ponto logo nos primeiros quadros, ou seja, logo dos primeiros milésimos de segundo, você já tem que ir direto ao ponto, porque é um clique que a pessoa já está fora do seu stories. Se você não for direto ao ponto, você enrolar, a tendência é que as pessoas pulem mais o seu anúncio, que o seu anúncio seja mais ignorado. Uma outra dica que a Central de Ajuda nos oferece é criar uma experiência personalizada para os stories, ou seja, construa anúncios próprios para stories e não pegue os anúncios que você está veiculando nos outros posicionamentos e taque nos stories. Crie uma experiência na vertical, crie uma experiência que cative o usuário, que seja feito naquele formato em vertical. Outra dica que a Central de Ajuda nos oferece é usar movimentos. Segundo a própria Central de Ajuda, anúncios com movimentos
fotos mesmo normais, anúncios com movimentos tendem a vender mais ou a capturar mais a atenção do teu prospecto, do teu lead, do que anúncios estáticos. Quando você coloca simplesmente uma imagem estática, não chama muita atenção. Já quando você usa de movimentos, de stories animados, captura muito mais atenção do que stories estáticos. Segundo a própria central de ajuda, anúncios feitos com o celular mesmo, na vertical, tendem a ser mais lembrados pelos usuários do Instagram, porém, anúncios gravados em estúdios tendem a ter um reconhecimento de marca maior para os usuários. Ou seja, as pessoas lembram mais daqueles stories feitos no celular mesmo, aqueles stories simples, e as pessoas consideram mais empresa, consideram algo mais forte quando você faz vídeos gravados em estúdios. E a própria central de ajuda nos estimula a testar. Um dos conselhos da própria central de ajuda é: use e abuse da sua criatividade, teste muito, faça muitos stories, muitos conjuntos de anúncio e detalhe, veicule os mesmos anúncios em diferentes conjuntos de anúncios para diferentes públicos-alvos. É uma das dicas da central de ajuda. E segundo a própria central de ajuda, anúncios que não mostram o preço do produto tendem a converter melhor, a chamar mais atenção do que anúncios em que demonstram o preço do produto. Talvez a ausência do produto cause curiosidade para a pessoa clicar e saber quanto custa aquele produto. Segundo a própria central de ajuda, textos localizados ajudam na conversão dos seus anúncios em stories. Ou seja, utilize textos focalizados, localizados em pontos chaves quando você vai criar o teu anúncio no formato vertical nos stories. E segundo pesquisas do Facebook, anúncios com som, seja com narração, seja com sons sonoros mesmo, seja com música, tem muito mais resultado do que aqueles stories em que não tem som nenhum, em que o story é mudo. Então, utilizar de sons, segundo a própria central de ajuda, converte muito mais do que anúncios sem som nenhum, ainda que esse som seja uma narrativa. E segundo a própria central de ajuda, você pode usar de figurinhas para focar no teu produto, por exemplo, figurinhas como um círculo envolvendo o teu produto, mas não use de muitas figurinhas para que a atenção do teu público seja voltada para as figurinhas e não para o teu produto, não para aquilo que você está anunciando. Isso atrapalha nas conversões. A própria central de ajuda fala, mas é algo óbvio, que um bom call to action, uma boa chamada para ação, façam com que o seu público haja mais. Então nunca se esqueça de usar chamadas para ação. Arraste para cima, por exemplo, nos anúncios em stories. Sobreposição de texto, segundo a própria central de ajuda, ajuda muito ajuda muito nas conversões, quando a gente estiver fazendo nossos anúncios em formato de stories. Muita teoria até agora, mas bora para a tela do meu computador para você ver como é que sobe uma campanha de stories. Mas não se esqueça que cada palavra que eu falei, cada lição da central de ajuda, você utilize na hora de formar seus stories. Tanto que você pode ver que o que está em massa hoje são os stories animados, que contém muito das partes, que contém muito daquilo que eu falei no guia de melhores práticas da central de ajuda, como sons, movimento, sobreposição de imagens, figurinhas. Então se liga que aquilo que a central de ajuda fala não é à toa. Então siga esse guia de melhores práticas, tente implementar cada um dos seus vídeos, mas vamos para a tela do meu computador para você entender como é que você cria um anúncio em formato de story. Então, para criar os seus anúncios de stories é muito tranquilo, muito fácil. Você vem aqui em criar, estou aqui no meu gerenciador de anúncios, tá? E você vem aqui em criar. Ainda vamos usar campanha existente? Não, vamos criar uma nova campanha. E o nome dessa campanha vai ser campanha de stories. Eu vou pular tudo isso aqui e vou direto aqui para salvar como rascunho. E aqui tem dois detalhes, aqui é nível de conjunto de anúncio. Em campanha eu não vou mexer em nada, aqui é nível de conjunto de anúncio. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em posicionamentos, você desce até você encontrar aqui, ó, posicionamentos, ou você usa os posicionamentos automáticos ou os posicionamentos manuais. Como eu recomendei a vocês que você venha e crie em posicionamentos manuais uma experiência própria dos stories, então eu vou vir aqui, vou tirar o Audience Network e vou deixar o Messenger, o Instagram e o Facebook. Por quê? Porque tanto Messenger quanto Instagram quanto Facebook tem stories. Então a gente vem aqui, ó, em feeds, pode clicar aqui em cima, você não vai querer feeds. Em stories você deixa tudo marcado, em stream você tira, em pesquisar você tira, desce mais um pouco, artigo tira,
E pronto, agora é só a gente vir aqui em nível de conjunto, nível de anúncio, seleciona a página do Instagram, desce aqui, e aqui ó, a gente pode selecionar ou formato vídeo único ou carrossel. Aí a gente desce aqui, ó, a gente pode adicionar a mídia, vamos adicionar um vídeo, por exemplo, que eu tenho os vídeos aqui, já em formato de stories, aí clica aqui e conclui. E por exemplo, vai ficar assim, ó, aqui você vai poder ver o teu vídeo, só que ele fala aqui que a duração do vídeo tá muito longa. Então a gente vem aqui em recortar, só que ele tá demorando. A gente vem aqui em recortar. E a gente recorta assim. Pega só esse finalzinho aqui. Aplicar. Então pronto, os stories tá aqui, demora um pouco para carregar, mas basicamente é isso. E aí você pode alterar, cortar, se cortar aqui é cortar as proporções, adicionar uma legenda ou um link. Então vamos salvar aqui. Ele demora bastante para carregar, é caso eu queira adicionar algum ativo de mídia eu coloco aqui. E aqui na esquerda a gente vai vendo tudo que acontece aqui no lado esquerdo. Mas basicamente é assim, ó, você vê, aqui você já pode ver que as proporções não ficaram igual como se fosse nos stories, não fica feio, ó, tá vendo? Aqui a gente percebe que, deixa eu visualizar isso aqui, ó. Então essas foram as formas de cabelo de menina. Comenta aí o que você achou do vídeo, curte, aí que a gente vai te ajudar. Aqui a gente vê que ficou feio, ó, que não ficou enquadrado aqui. Então basicamente isso não é uma experiência própria, mas é assim que você cria um anúncio de stories, simples assim, ok? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se esse canal te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like aí embaixo, comenta para ajudar na interação com a publicação. Se possível, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para não ficar por fora de mais nenhuma aula sobre Central de Ajuda, nenhuma aula desse canal Escola de Facebook Ads. Então se inscreve aí se você não é inscrito e até a próxima!